Bom dia e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Iguatemi S.A. para discussão dos resultados referente ao segundo trimestre de 2022. Estão presentes hoje conosco a senhora Cristina Betts, diretora-presidente, e o senhor Guido Oliveira, vice-presidente de Finanças e diretor de Relações com Investidores. Informamos que esse evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da Iguatemi. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando maiores instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0. Esse evento também está sendo transmitido simultaneamente via webcast, podendo ser acessado no site de Relações com Investidores da Iguatemi, no endereço www.iguatemi.com.br/ri, onde a apresentação também está disponível para o download. A seleção dos slides será controlada pelos senhores. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência, relativa às perspectivas de negócios da Iguatemi, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, depende de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Iguatemi e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaria de passar a palavra à senhora Cristina Betts, que iniciará a apresentação de hoje. Por favor, senhora Cristina, pode prosseguir. Obrigada e bem-vindos a todos aqui para o nosso resultado do segundo TRI de 22. Então, começando direto aqui falando do segundo semestre em geral, acho que a gente teve realmente um segundo semestre incrível, um grande avanço aqui no nosso desempenho, apesar de a gente ter começado o ano com a variante da Omicron, a gente teve um desenvolvimento aqui das vendas e, obviamente, dos resultados da companhia que vieram muito fortes, logo na sequência, já começando. A gente teve um janeiro muito bom e, subsequentemente, todos os meses aí recordes em termos de vendas e a recuperação dos resultados. Então, falando um pouco aqui do nosso crescimento, a gente teve um crescimento aí de 56% em vendas totais, quando a gente compara com o segundo TRI de 21, e 30% em relação ao segundo TRI de 19. E mesmo com essa base de comparação muito forte, superamos a expectativa do mercado. Todos os indicadores se mantiveram em ritmo de crescimento expressivo, mostrando que a gente está realmente no caminho certo, após 2 anos bastante desafiadores aí, em virtude da pandemia. Nesse trimestre, obviamente é um trimestre que todos sabem, é um trimestre muito forte para o varejo em geral e, obviamente, para o segmento de shopping centers. A gente teve um Dia das Mães espetacular, e um Dia dos Namorados também muito forte, e, obviamente, tanto o varejo e o reflexo na gente, no nosso portfólio de shoppings, bastante aquecido. E acho que a importância muito visível aí das nossas campanhas, ações de relacionamento, ampliação. A gente viu uma retomada nesse semestre, finalmente, do nosso dia a dia, em termos de ações de marketing, eventos, e isso ajuda a aquecer toda essa parte de varejo. O aumento das vendas e a redução dos gastos de condomínio também, com tudo isso, a gente conseguiu continuar com a retirada dos descontos que a gente concedeu durante a pandemia. Tá? Só no mês de junho, a gente teve um crescimento de 59% no aluguel mesmas lojas, e onde 9 dos nossos 16 empreendimentos cresceram acima de 60%. Então, realmente, uma coisa incrível. Né? Todos os segmentos dentro dos nossos shoppings tiveram bons resultados quando comparados ao segundo TRI de 19, e a gente registrou uma queda da inadimplência importante, quando na realidade a gente olha a nossa inadimplência líquida ficou inclusive negativa, significando que a gente
conseguiu não só receber os aluguéis que tiveram esse aumento expressivo, mas que também foram ancorados na venda, que também teve um aumento expressivo, mas a gente também recuperou saldos de outros trimestres, fazendo com que a nossa inadimplência fique negativa. O Guido, mais para frente, vai explicar um pouco mais. Então, eu acho que essa coisa de cobrar os aluguéis e recuperar esses aluguéis passados, claramente é o fruto dessa excelente performance dos lojistas, tá? E o custo de ocupação, acho que o melhor de toda essa história aqui, com tudo isso, com o aumento do aluguel, a retirada dos descontos, mas também com o controle dos custos condominiais, a gente manteve o nosso custo de ocupação para o lojista bastante em linha com o que era no passado, na casa dos 11%, tá? E ainda assim conseguimos também aumentar a nossa taxa de ocupação, terminando o trimestre acima de 93%, que eu acho que é a melhor ocupação que a gente teve nos últimos 2 anos, e caminhando para preencher ainda mais essa área vaga. Falando um pouco do nosso digital, o nosso 365, Iguatemi 365, continua evoluindo. A gente teve um aumento expressivo nesse trimestre aí dos SKUs que estão online, mais ou menos 36% em relação ao segundo TRI de 21 e 17% em relação ao primeiro TRI de 22. A gente continua subindo com bastante foco na curadoria dos nossos produtos. O que a gente está subindo, a gente teve esse trimestre, e agora no comecinho do terceiro TRI, já em julho, entradas de marcas expressivas, como por exemplo a Saint Laurent e a Bottega Veneta, que adicionam, obviamente, nesse desejo e nessa curadoria do nosso site. Tivemos também importantes expansões de vendas em cidades onde a gente não possui shopping. Mais da metade do GMV do 365 é feita em cidades onde a gente não possui ativos. Então, confirmando a tese que o guarda-chuva Iguatemi consegue alcançar muito mais pessoas, independente de ter ativos ou não, nas regiões. A gente também teve uma melhora importante no nosso NPS do 365, ajustando alguns nossos processos, e a gente deve seguir, então, com essa melhora, com várias coisas que a gente está implementando aí para o segundo semestre também. Também seguimos investindo no nosso programa de relacionamento Iguatemi One e priorizando uma agenda importante aí de atração de clientes, tá? A gente percebeu, como eu falei, né, nessa retomada aí de eventos e promoções de experiências voltadas a lazer e entretenimento, um aumento também da utilização do nosso programa do One. Falando um pouco de ESG também, eu acho que a gente teve alguns passos importantes nesse trimestre. Então, vocês vão lembrar que na nossa reestruturação no ano passado, a gente se comprometeu com uma governança reforçada. No primeiro trimestre, a gente fez a implantação dos nossos primeiros 2 comitês, que eram o Comitê de Auditoria e o Comitê de Finanças, já com os membros independentes também. E nesse trimestre a gente fez os próximos 2, na realidade foi em julho agora, nossos próximos 2 comitês já instalados, que são o comitê de pessoas, de RH, e o outro comitê de riscos e compliance, e os outros 2 não estatutários também já implementados, desenvolvimento institucional e transformação digital. Então agora a gente está completo no nosso, vamos dizer, portfólio de comitês, tá? E agora a gente segue com a nossa agenda de cada um dos comitês já em funcionamento. A outra coisa importante também para destacar dentro dessa agenda ESG é que a gente ingressou no Pacto Global da ONU, reafirmando o nosso compromisso com a valorização da inclusão social, dos direitos humanos e ações ambientalmente corretas, tá? Então, a gente segue no nosso mapeamento das nossas ações aqui, dos nossos posicionamentos em cada uma das frentes de ESG, mas a adesão ao Pacto Global é uma coisa importante para a gente, e a gente tem algumas diretrizes aqui que a gente deve estar divulgando em breve referente a essa nossa adesão. Bem, enfim, só encerrando aqui, eu acho que é nosso trabalho aqui com o nosso foco na evolução constante do nosso portfólio robusto, qualificado, realmente nos põe numa posição privilegiada nesse novo momento aí de retomada de varejo.
Acho que a gente segue bem confiante aí nos próximos períodos. Acho que o segundo semestre promete ser um semestre bastante forte também, assim como foi o primeiro semestre. E isso, obviamente, investindo nessa rentabilidade da companhia, a gente tem bastante coisa que a gente vem discutindo aqui do que a gente deve fazer para robustecer o nosso portfólio ainda mais, aproveitando esse momento do varejo, né? Nossa curadoria, atualização do mix, o entorno dos shoppings e tudo mais, provendo essa experiência realmente incrível, digital para os nossos clientes, que é a razão de ser do Iguatemi. Então, agora vou partir aqui para a nossa apresentação. Então, direto para a página 3, por favor, quem estiver olhando a apresentação. Um pouco de detalhe aqui na capacidade de utilização e nas vendas. Como a gente falou, a gente teve realmente um segundo tri bastante forte. Quando a gente olha o gráfico aqui do que foram vendas referentes a 19, vê assim, os tris abril com 31% acima do que foi 19, maio com 32% e junho com 25%. A gente segue em julho com uma performance parecida com a de junho, e a gente entende que o segundo semestre a gente deve continuar numa performance assim bastante importante, como a gente viu aí nesse terceiro tri ao longo do segundo semestre. Passando para os destaques do resultado, então, do segundo tri, na página 5, como eu falei, vendas totais atingiram um recorde de 4,3 bilhões, crescendo 56% versus o segundo tri de 21 e 30% acima do segundo tri de 19, excluindo os shoppings vendidos, obviamente, em 19. As vendas mesmas lojas cresceram 31% e as vendas mesmas áreas cresceram 30% versus o segundo trimestre de 19. As aluguéis mesmas lojas cresceram 56% e os aluguéis mesmas áreas cresceram 42% versus o segundo tri 19. E em junho, especificamente, o same-store rent foi de 59%. Receita bruta atingiu 305 milhões de reais no segundo tri, 34, quase 35% acima do segundo tri de 21 e quase 43% acima do segundo tri 19. Receita líquida atingiu 253 milhões de reais, quase 49% acima do segundo tri de 21 e 35% acima do segundo tri de 19. EBITDA consolidado chegou a 166 milhões no trimestre, que é um aumento de 25,7% em cima de 19, e com uma margem EBITDA de 65,7%. Quando a gente exclui o efeito de linearização, o EBITDA atinge um recorde histórico de 183 milhões de reais no segundo tri, que é um aumento de 83% versus o segundo tri de 21 e quase 38, um pouco mais de 38% versus o segundo tri de 19. Lucro líquido ajustado ficou em 55,4 milhões de reais, 166% acima do segundo tri de 21 e 4%, quase 5% na realidade, acima de 19. Excluído o efeito, obviamente, da Infracommerce, o resultado de swap de ações. Então, para entender um pouco o FFO também, então, caixa, né? FFO ajustado foi de 94 milhões de reais, que é quase 58% acima de segundo tri de 21, 11% acima do segundo tri de 19, também excluído o efeito de Infracom, swap de ação, para ter uma ideia do que é a proxy do caixa aqui. Passando para a próxima página 6, alavancagem da Iguatemi ficou em 2,7 dívida líquida sobre EBITDA, e a alavancagem na IESC, que é a nossa empresa, vamos dizer assim, original, né, antes da reestruturação, que carrega a participação dos nossos shoppings e as nossas dívidas, ficou em 2,59 vezes dívida líquida sobre EBITDA. A gente aprovou em AGO a distribuição de 90 milhões de dividendos, e a gente, como eu já falei, aderiu ao Pacto Global da ONU e tivemos a instalação do Comitê de Auditoria, Finanças e com os outros dois que eu já mencionei aqui, de RH e de Riscos e Compliance, acontecendo em julho, tá? Que está aqui no eventos subsequentes. E, obviamente, por último aqui, a gente celebrou o acordo judicial para a liquidação da principal contingência da companhia, referente ao Iguatemi Rio, que o Guido vai explicar um pouco melhor depois. Falando aqui em projetos em andamento, terminamos a construção da torre em frente ao Galeria, que fica em Campinas. Tá? Ele deve ser inaugurado aí nesse mês. Já temos a comercialização em andamento, já prevendo uma ocupação aí, até o final do ano importante, e que obviamente isso traz bastante fluxo para o shopping em si. Lembrando que a gente tem 52% desse ativo,
né? E a gente vai manter para renda também, tá? É isso. Eu vou passar aqui então para o Guido falar um pouco dos resultados e depois eu volto aqui para perguntas e respostas. Obrigada. Guido, com você. Bom dia a todos. Indo para o slide, é, a página aqui 6, acho que é essa. Olhando os highlights dos principais indicadores operacionais, a gente olha aqui a variação do ABL total e a ABL própria do portfólio, quanto comparado a 2021, a gente não tem variação, quando comparado a 2019, como a gente já vem mencionando, no ano de 2019, a gente efetuou a venda de 2 shoppings, e quando a gente olha o começo de 2020, a gente fez a compra de participação em shoppings que a gente já tinha participação, que foi o Esplanada, o Praia de Belas e o Iguatemi Porto Alegre. De tal forma que a variação na BL própria de shopping, ela no segundo tri de 22 sobre 19 é só de 2,2, tá? Então, uma variação pequena. Como aqui já pontuou nos highlights, né, a venda foi muito forte nesse tri de 22 contra 2019, com uma venda venda mesmo às lojas, semi-store sales, de 31%, e quando comparado a 2019, e 30,2% quando comparado no total sales a 2019, excluindo os 2 shoppings vendidos, né? Chegando aí num recorde de 4.280 milhões de vendas. Quando a gente olha contra 2021, as vendas também muito forte, com um shopping contra shopping, um semi-area sale de 56,2 e um semi-store sales de 50,1. Né? Olhando a questão dos aluguéis, como a gente já tinha pontuado, e a gente já tinha apresentado nos nossos preliminares, um crescimento de 56,2 contra o segundo tri de 2019, no semi-store rent, e 42,1 no semi-area rent contra o segundo tri de 2019, né? Um crescimento muito forte. Enquanto comparado com 2021, crescimento de semi-store rent de 58% e do semi-area rent 54,7%. Cabe ressaltar aqui a grande performance do nosso custo de ocupação, que mesmo com esse crescimento forte dos aluguéis, ele se manteve menor que o segundo tri de 19, e voltando para patamares saudáveis que sempre mostramos anteriores à pandemia, né, de 11,3. Né. Aqui mostra a força da venda do portfólio e também o esforço de manutenção dos custos condominiais junto aos nossos shoppings, né? Onde a gente tem uma política, como a gente já vem dizendo, de não repasse de inflação no condomínio, sendo que alguns shoppings do nosso portfólio não recebem inflação, repasse de inflação desde 2017 na conta de condomínio. Por isso, esse custo de ocupação aí em linha. Né? Quando a gente olha a nossa taxa de ocupação no TRI fechando em 92,6, né? Na ponta fechando em 93,4, que é um ótimo sinal, tendo em vista que a gente entra agora no segundo semestre, que é o semestre mais aquecido do varejo, com grandes janelas aí para melhorar a nossa ocupação ao longo do semestre. A inadimplência líquida, como a gente bem pontuou, foi de menos 2,3, devido à recuperação de aluguéis aí judicializados e aluguéis inadimplidos, a força da recuperação do aluguel durante o faturamento do TRI e também dos aluguéis anteriores, mostrando aí que a venda foi forte e os lojistas mais capitalizados repactuaram e pagaram as suas dívidas anteriores perante a nossa carteira. Tá? Passando para o slide 11, quando a gente olha aqui a DRE consolidada, né, a gente pontua aqui o nosso EBITDA de 166 milhões, um crescimento de 61% quando comparado com 21 e 25% quando comparado com 2019, com uma margem, considerando aqui os efeitos da linearização, que hoje são negativos no resultado da Iguatemi, uma margem de 65,7%. Né? A gente mostra o nosso lucro líquido ajustado de 55 milhões,4, né? Com uma margem líquida de 21,9, 166% acima de 2021 e 4,6% acima de 19. Um impacto no lucro líquido e no FFO ajustado por conta de uma maior despesa financeira, por conta do aumento da Selic do período, tendo em vista que no segundo TRI de 19 a Selic média era 6,29,
contra o segundo TRI de 21, que a Selic média era em torno de 3,20, e uma Selic agora, no segundo TRI de 22, de 12,15% ao ano. Esse traz um impacto na nossa despesa financeira, né? Passando para o slide 12, tirando os efeitos da Infracommerce, do resultado de swap, das ações e da linearização, que seria a nossa proxy com caixa, comparando com 21 e com 19, a gente mostra um crescimento expressivo do nosso EBITDA, de 83% quando comparado com 2021, de 183 milhões para 100 milhões em 21, e de 39% quando comparado com 19, de 132 milhões. Cabe ressaltar que a excelente margem, 70% EBITDA, tendo em vista que nos custos de despesas, quando comparado com 2019, não tínhamos o efeito do varejo e do 365, que eram incipientes nesse número de 2019. Então, uma margem EBITDA de 70%, mesmo considerando os custos do varejo, que sabemos que é margem negativa. Tá? Cabe ressaltar também um trabalho feito no segundo TRI de melhoria da alíquota contábil, que faz com que a alíquota no TRI dos impostos sobre o lucro fique em 4,72, né? E um trabalho também no semestre, olhando o número semestral, que a nossa alíquota fica em 23,7, de tal forma que a gente consegue melhorar tanto o nosso FFO ajustado como o líquido ajustado, por conta dessa melhoria e planejamento tributário feito ao longo do trimestre e de 22. Tá? Passando para a página seguinte, no slide 13, né, a gente mostra o nosso resultado do varejo, um crescimento de 51% na receita líquida, quando comparado com 2021, e de 328% quando comparado com 2019, chegando a 25 milhões de receita líquida, e um EBITDA negativo de 13 milhões, que traz uma margem EBITDA negativa de 52%. É importante frisar, como a Cris falou, o crescimento do nosso GMV em cidades onde a Iguatemi não tem shopping center, que a gente hoje, 51% do GMV do 365 são em cidades onde a Iguatemi não está presente, mostrando a força da marca e a força de penetração da marca. Quando a gente olha o segundo TRI de 22, comparado com o primeiro TRI de 22, que é do varejo, que é importante porque não dá para comparar com 21 e 19 por conta do crescimento da plataforma de e-commerce, a gente tem um crescimento no TRI de 46% na receita bruta, de 48% na receita líquida, e os custos e despesas de um TRI para o outro crescem somente 20%, de tal forma que a nossa margem negativa do primeiro TRI de 22 cai de 66% para 52%. Ou seja, mostrando a melhora da margem negativa ao longo dos TRIs. E como a gente está entrando aqui no segundo semestre, que é um segundo semestre muito forte para o varejo, considerando também o e-commerce e o Black Friday, a gente vai ver essas margens caindo desse patamar. Indo para o slide seguinte, 14, né, a gente mostra aqui o resultado dos shoppings, que é o nosso core, sem a parte de varejo, onde a gente ressalta a margem recorde aqui de 82% margem EBITDA, chegando ao EBITDA de 197 milhões, né, com um crescimento aí sobre 2021 de 81,5% e sobre 2019 de 47%. Aqui nós estamos mostrando a nossa a proxy do caixa, né, e a gente mostra aqui uma variação extremamente saudável do custo de despesa, de 11% quando comparado com 2021 e de 14% quando comparado com 2019. E um crescimento importante das nossas outras receitas, fruto aí do trabalho de revenda de ponto, né, uma melhora do PDD, né, acima do que a gente mesmo imaginava para o ano de 2022, e também de outras receitas, quer sejam de multas, taxa de transferências, que vieram bem acima do que a gente próximo imaginava e bem acima do ano de 21 e de 22, trazendo esse crescimento e essa margem EBITDA histórica aí de 82%. Quando a gente olha somente a receita bruta, né, a gente vê um crescimento do aluguel de 43% quando comparado com 19 e 25% quando comparado com 21. Aqui cabe ressaltar o crescimento do estacionamento contra 2019, é o primeiro TRI que após a pandemia que a gente supera 2019 em termos de faturamento, a gente fica 14%, isso mostra a volta do fluxo, a volta da venda, a melhoria
das tarifas do estacionamento também, e a cobrança dos shoppings Iguatemi, Ribeirão e Rio Preto, que passamos a cobrar o estacionamento a partir de 1º de janeiro, né? Olhando somente a quebra de aluguel, né, a receita de aluguel crescendo 43% contra 2019, um crescimento do aluguel mínimo de 43,5% sobre 2019 e 20% sobre 2021. O aluguel percentual, que é o excesso do aluguel sobre o aluguel mínimo, que aqui é a demonstração das vendas muito forte no portfólio, que a gente pôde observar aí no segundo TRI, no primeiro TRI. Aqui, um crescimento muito forte do internacional, que é um dos maiores pagadores de overage dentro do nosso portfólio. Então, essa linha, com uma grata surpresa, um crescimento muito forte, né? Outro crescimento que a gente gostaria de salientar é a volta dos eventos dentro de locações temporárias, que abrange mídia, quiosque e todas as receitas de panfletagem e eventos, crescendo muito forte contra 2021, aí mostra a demonstração do crescimento da parte de eventos, né? A gente chega aí em 22% quando comparado com 2019, né? A gente demonstrou no nosso release as nossas praças de eventos em São Paulo e os eventos que fizemos ao longo de todos os nossos shoppings. A gente tem, acreditamos que em São Paulo temos as melhores praças de eventos da cidade, e no interior e nos outros shoppings no sul, em Brasília também temos praças de eventos em todos os nossos shoppings que são capazes de cooptar o público todo para dentro dos nossos malls, para que esses eventos sejam cada vez mais frequentes, e como a gente pôde observar nos highlights do release no TRI. Olhando os custos, né, os custos somente de shoppings, excluindo depreciação e amortização, né, a gente olha aqui pequenas variações grandes, mas as que são extremamente explicáveis, porque reverberam em receita. A linha de serviço de terceiros, que quando comparado com 2019 cresce 84%, mas aqui são gastos jurídicos que a gente traz dos shoppings na nossa participação, que resultaram na recuperação magnífica da inadimplência, que nos trouxe uma inadimplência líquida negativa e maior, e como vocês puderam observar no nosso resultado e na nossa DRE, uma queda do nosso contas a receber de um TRI para o outro, né? Então, por isso essa variação. E outra é um aumento de custo no estacionamento de 42%, mas que advém também da cobrança dos estacionamentos nas praças de Ribeirão e Rio Preto, que você não tinha essa cobrança. A partir do momento que você passa a cobrar, você precisa montar um efetivo de pessoas para fazer frente ao controle do estacionamento. Então, por isso, esse aumento do custo, mas que reverberou naquele aumento de receita que a gente mostrou ao longo do primeiro TRI e do segundo TRI. Então, olhando as despesas da Iguatemi, as despesas do seu escritório central, a gente tem aí um crescimento de 11% sobre a base de pessoas quando a gente olha 2019, né? E no total de despesas também um crescimento de 11%. Esse crescimento é menor que o IPCA acumulado do período, né? Quanto o IPCA de mais de 20%, nós estamos crescendo as despesas em somente 11%, mostra aí uma queda real nas despesas da Iguatemi, né? Quando a gente compara com 2021, esse crescimento de pessoas, basicamente, é porque em 2021 a gente vinha saindo da pandemia e agora, com os shoppings a full capacity operando a 100%, a gente volta a ter a nossa folha aí operando a contento a 100%, diferente do que a gente fez ao longo de 2021, onde a gente segurou muito das posições e botou freezing em contratações. Agora nós estamos aí com os shoppings a 100%, acelerando e dentro do que a gente previa em termos de folha, tá? A remuneração baseada em ações, essa variação é porque o programa começou em 2018, em 2019 foi a primeira tranche do programa, por isso 1.869 milhões, e agora a gente chega no segundo TRI de 22 com as 3 tranches do programa, e a gente agora mantém esse nível de despesamento, né, e de diferimento da remuneração baseada nas ações, porque a gente alcançou o nível de 3 tranches para os próximos anos, tá? Olhando o nosso endividamento,
né, a gente chega numa dívida líquida de 17,8, que é um aumento de 200 e poucos milhões, 250 milhões aqui. Quando você tira os efeitos do valor justo da Infracommerce e do swap de ações e dos fundos ilíquidos que não tem efeito caixa, a gente mostra aqui que a gente teve geração aí superior a 30 milhões de caixa no TRI. Tá? A variação considerando a variação da dívida líquida. O nosso EBITDA na Iguatemi, que é operacional, chega em 652 milhões e na Iguatemi SA chega em 627 milhões, olhando os últimos 12 meses. A diferença de EBITDA entre essas duas companhias é que nos últimos 2 tris de 21, a Iguatemi SA ainda tinha os valores da antiga holding, que era a Gereissat de Participações, que incorporou a Iguatemi empresa as ações da Iguatemi empresa de shopping center, e a partir da aprovação da reestruturação, esses gastos foram destituídos e a Iguatemi, como subsidiária integral, passa a administrar a IGTI. Então, a gente vai ver um catch-up desse valor ao longo do ano, de tal forma que em 31 de dezembro os EBITDAs tendem a ser iguais, né? E a alavancagem também muito próxima, né? Então, a alavancagem da companhia fecha em 2,59, que é a nossa operacional, onde está todos os nossos shoppings e 95% da dívida. Estamos tranquilos em relação ao cronograma de amortização de dívida, tendo em vista a nossa posição de caixa de 1 bi e 600, tendo em vista aí o cronograma de amortização 2022 e 2023. Passando para o slide seguinte, o slide 20, o nosso perfil de dívida parte em CDI e parte em em TR. Esse CDI, ele com custo muito próximo do benchmark CDI e o custo de TR abaixo do CDI, que faz com que a nossa dívida fique muito próxima do CDI, em torno de 106%, né? E uma proxy do CDI. Então, com o crescimento do CDI, como vocês podem olhar no gráfico abaixo, o custo médio do nosso endividamento sobe em linha com o crescimento do CDI. Tá? Dos instrumentos, temos aqui 51% debêntures, 30% CRIs e 16% créditos imobiliários a pré em TR. E uma dívida pequena em nota promissória que vence esse ano. Estamos bem tranquilos em relação ao nosso custo médio e o prazo médio da dívida. Com isso, termino a minha explanação e abro para as perguntas dos senhores e senhoras que estão presentes no call. Muito obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas, apenas para investidores e analistas. Caso haja alguma pergunta, por favor, digitem *1. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando *2. As perguntas serão atendidas na ordem que são recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Nossa primeira pergunta é de Aline Caldeira, Bank of America. Pode prosseguir, Aline. Bom dia, Guido, Cris. Obrigada pela apresentação e por pegarem minha pergunta. Acho que aqui do nosso lado são 2 temas. O primeiro é sobre vendas. A gente viu junho aí um pouco atrás de abril e maio, quando comparado com 2019. O que vocês acham que explica esse movimento? E teve alguma categoria que se destacou mais nesses meses mais fortes ou foi uma coisa mais proporcional? Se vocês puderem comentar um pouco também sobre a leitura de vocês para o varejo na segunda metade do ano, seria interessante. E aí a minha segunda pergunta era sobre o 365. A gente está olhando para um nível de crescimento relevante tanto de TRI quanto a ano. Ano passado vocês fizeram o rollout nacional do business. O que vocês enxergam como próximos passos nessa jornada de crescimento? Vocês ainda veem espaço para investimento? Onde? Do meu lado é isso. Obrigada. Oi, Aline, eu vou comentar vendas, aí de repente o Guido consegue me complementar também, e depois eu também respondo a 365. Mas começando aqui com a parte de vendas,
a gente teve realmente uma explosão aí em abril e maio, e muito a gente vê uma mudança realmente assim de hábito de consumo, né? As pessoas consumindo mais share of wallet do seu disposable income sendo gastos no Brasil, não só com os itens de luxo e internacionais, mas também com as coisas que são as marcas nacionais. A gente viu realmente todas as categorias, ramos e categorias indo muito, muito bem. Vamos dizer assim, o menor crescimento, que também foi um resultado muito bom de junho, né? Eu acho que tem a ver muito também com a gente ter tido uma explosão de vendas em abril e maio. Então, tem algumas coisas que acontecem o seguinte: quando você tem uma explosão em junho e julho, é bom, mas não necessariamente é bom para o lojista, porque a verdade é que ele está vendendo provavelmente em liquidação. Quando você antecipa vendas para abril e maio, você está vendendo mais, seu throughput da sua venda, ela é mais a full price, e isso obviamente começa a ter problema de grade, de número, de estoque, entendeu? Para os outros meses. Então, assim, não é necessariamente uma coisa ruim, tá? A gente tipicamente tem o maio sempre é o mês mais forte, e a gente teve um Dia das Mães realmente incrível, a gente teve um Dia dos Namorados também muito importante, então isso aqui, só que o Dia das Mães foi mais forte e foi a full price mesmo, tá? Acho que a outra coisa também que merece ser dita aqui é que a gente teve, acho que foi maio, realmente um pico aí de frio, tá? A gente sempre fala que a gente adora quando faz frio, porque vende pra caramba, né? E depois disso, a gente brinca que a gente está tendo um veronito aqui, né? Porque esse inverno que está agora não parece inverno. Então, que bom que a gente vendeu as peças de inverno lá atrás, porque nossos varejistas, né? Nossos lojistas, porque vende realmente a full price num momento importante. Mas acho que não compromete. A gente teve realmente um crescimento também importante aí em junho. Julho segue na mesma toada e a gente entende que a gente vai ter um segundo semestre aí bastante importante, mais ou menos nesse mesmo patamar que tá junho e julho, tá? Então, promete ser um segundo semestre muito forte também, já incorporando talvez essa mudança do que é o perfil de consumo do nosso público, tá? Que compra agora mais localmente, que tem uma parcela significativa do seu disposable income para esse tipo de, vamos dizer assim, de experiência e lazer, né? E que, obviamente, ajuda as nossas vendas. Guido, você quer complementar alguma coisa aí? Eu acho que só complementando, né, Cris, que as vendas de julho foram no mesmo patamar das vendas de junho, né, como você salientou, né, que a venda continua, continua forte, né, e eu acho que só complementando, Aline, quando a gente olha a nossa inadimplência bruta de julho, né, que a gente até colocou no release, ela é a menor de todo o período da pandemia e menor que julho de 2019, o que mostra aí que a venda foi forte no mês de julho, tanto que a inadimplência continua caindo, tá? Então isso é um sinal de que continuamos vendendo bem no portfólio, tá? Bem, e aí, Aline, falando de 365, eu acho que a gente está dentro do que a gente esperava aí para esse trimestre de crescimento. A gente tem um GMV que realmente está acelerando, mas eu diria para você que ele está acelerando até um pouco menos do que a gente tinha imaginado, porque a gente tem algumas coisas dos nossos processos, especialmente na parte de TI, que a gente está um pouco desacelerando para arrumar a casa, tá? Então, vocês vão lembrar que a gente falou bastante lá atrás no lançamento do app, a gente decidiu não lançar o app porque ele não estava perfeito, o fundamento no qual ele se baseava, assim, em termos de plataforma, não estava bom. E melhor a gente não lançar do que lançar com uma experiência ruim. Então, eu diria para você que a gente deve continuar nesse patamar de GMV, talvez crescendo um pouco mais, mas não estupidamente mais, enquanto a gente arruma o back of the house, tá? Então a gente vai ter aí uns 6 meses, 10 meses aí importantes para a gente fazer um rearrange nessa parte de infraestrutura, de TI para a gente, tá? E que deve melhorar talvez a rentabilização
desse business, tá? A gente começou agora trocando a plataforma de meio de pagamento, né, que já deve dar uma rentabilidade melhor para a gente, já de bate-pronto, porque melhora o nível de conversão e melhor, é mais certeiro no antifraude e tudo mais. Então, isso já deve começar agora em julho, tá? E aí as outras coisas têm a ver, são um pouco mais longas. Então, de novo, vamos crescer, mas não talvez como a gente tinha imaginado no começo. E tudo que a gente está fazendo agora é um pouco para arrumar essa casa, para melhorar a rentabilização do produto, tá bom? Perfeito, pessoal. Ficou super claro. Bom dia. Obrigada. Nossa próxima pergunta, Pedro, Credit Suisse. Pode prosseguir, Pedro. Oi, bom dia, Cris. Bom dia, Guido. Obrigado pela apresentação e pela pergunta. Do meu lado são duas aqui também. A primeira delas em relação à ocupação. Como vocês bem mencionaram, esse segundo semestre deve ser mais forte, dado o momento do varejo. Primeiro eu queria perguntar se vocês ainda acham que aqueles 96% que foi mencionado anteriormente é um número que faz sentido a gente ter na cabeça. E olhando para frente, se a companhia talvez possa ter uma postura aí de allowance ou período de carência, algo do tipo, para que essa ocupação aumente. Mesmo sabendo que vocês têm esse perfil mais cauteloso em relação a mix e preencher o portfólio de vocês. A segunda pergunta é em relação à alocação de capital. Então, anteriormente, acho que no evento em que não saiu a transação com o Shopping Higienópolis, vocês mencionaram que o foco estaria dentro do portfólio, melhorar a ocupação. Queria entender se a cabeça da companhia ainda está nesse mesmo patamar ou se vocês estão enxergando alguma oportunidade, talvez de alavancagem ou qualquer que seja. Do meu lado era isso. Obrigado. Oi, Pedro, desculpa, eu tô aqui me atrapalhando, mas eu acho que eu vou deixar o Guido falar um pouco dessa taxa de ocupação e depois eu falo um pouco da alocação de capital, tudo bem? Pedro, bom dia. Em relação à ocupação, né, a gente fechou em 93,4 na ponta, né, e a gente deu guidance aí de 96 para o mercado nos tris, né, a gente deve aí trabalhar com 95% até o final do ano, a gente está revendo aí os nossos números, tá, mas é um crescimento, é um fechamento importante até o final do ano, né, e a gente vai buscar essa ocupação. Em relação à sua pergunta de allowance período de carência, a gente a carência que a gente dá é a carência normal de 60 dias para a obra, né? Quando o lojista entra. Mas assim, a gente tende a não dar allowance, pelo contrário, como a gente mostrou no TRI, né? A gente teve um crescimento das nossas receitas de revenda de ponto, né? Principalmente nos shoppings, em vários dos nossos shoppings. A gente cita aí Iguatemi São Paulo, JK, Iguatemi Brasília, o Iguatemi Porto Alegre, o próprio Iguatemi Campinas. Então, aqui é fechamento mostrando a força da venda, ou a melhor ocupação de todos os malls, e não necessariamente dando allowance para ocupação dessa área. Pedro, complementaria só essa parte de ocupação, que a gente tem sido bem rígido. A gente tem falado isso nos últimos trimestres, mas a gente continua sendo bastante rígido na cobrança. Desculpa, eu tô meio resfriada hoje, como vocês devem perceber pela minha voz. Mas assim, e a gente tem sido bem rígido na cobrança, então, e também, obviamente, quando a gente traz novas locações, porque para ser aderente ao que a gente acredita que é a tabela correta para aquele espaço, tá? Então, eu brinco que é muito fácil eu fazer ocupação. A gente tinha um financeiro nosso que falava que vender Mont Blanc de graça é fácil. Então, o que a gente quer fazer, obviamente, é ocupar o preço certo, tá? Agora, Referente à sobre alocação. Eu tô aqui, sorry. Guido, quer começar a alocação? Eu já me junto a você, só um minuto. Sobre a alocação de capital, né, a gente hoje analisando, aqui, como você falou em relação ao Pátio Higienópolis, essa conversa não existe mais hoje,
né? E a gente vem aqui e a companhia está estruturada, né? E a gente sempre vem olhando no nosso pipeline aí de M&A, né, Pedro, olhando todas as possibilidades, tá? Então, sempre olhando que no nosso portfólio a gente gostaria de aumentar a nossa participação no portfólio, porque é uma aquisição que faz sentido e a preços que fazem sentido. Então, a gente sempre está analisando. Então, olhando o nosso portfólio, a gente vê, por exemplo, o Iguatemi, o JK, o Iguatemi São Paulo, o Iguatemi Porto Alegre, a gente tem participações que a gente gostaria de ter participações maiores. Então, conversas sempre terão, né? A gente somos sócios nesse shopping de grupos há muito tempo, então a gente sempre vem tentando aumentar a nossa participação e pode ser que uma dessas reverbere em algum close possível aí ao longo do curto, médio prazo, tá? Não tem nada a acrescentar aqui, Pedro. É isso aí. Perfeito. Obrigado, Guido. Obrigado, Cris. Bom dia. Obrigada. Nossa próxima pergunta, Natália Pereira, Morgan Stanley. Pode prosseguir, Natália. Bom dia, pessoal. Obrigada pela pergunta. A minha pergunta é com relação aos descontos. Eu gostaria de saber se vocês possuem alguma projeção para quando os descontos referentes à pandemia vão ser totalmente retirados ou mais ou menos quanto desses descontos ainda restam ser retirados por vocês. Obrigada. Guido, quer pegar essa? Sim. Oi, Natália. Olhando a questão dos descontos, você viu que os nossos descontos caíram muito ao longo do semestre e do segundo tri em relação ao primeiro tri, né? E quando comparado com 21. E quando você olha os descontos proporcionais no segundo tri, em relação ao crescimento do aluguel, né, como um todo, aluguel mínimo e aluguel over, quando você compara com 2019, também uma queda bem importante. A gente, olhando os descontos que a gente deu ao longo da pandemia, todos aqueles descontos que foram, tanto desconto que a gente chamava de limitante do IGPM, aqueles descontos que a gente chamava de descontos Covid, esses não existem mais, todos estão zerados. Nós estamos repassando na integralidade o IGPM e cobrando na integralidade o aluguel que está no contrato. Aonde ainda tem algum certo desconto, Natália, em alguns setores que ainda precisam de ajuda, a gente tem desconto ainda nos cinemas, né? Os cinemas ainda vêm recuperando. A gente tem um pouco de desconto, muito pouco ainda em academias, tá? E a gente tem alguns descontos em alguns segmentos do shopping, por exemplo, nas áreas de serviço, que são aquelas áreas voltadas a serviços, né? Você tem ainda desconto em alguns shoppings, tá? E não todos, e em algumas praças de alimentação que ainda sofrem ainda com a falta da ocupação de 100% dos escritórios nessas praças que são totalmente voltadas para atender esse público institucional que frequenta, que trabalha nas torres comerciais, tá? Então é onde ainda tem algum desconto, mas com a evolução da venda, a evolução da ocupação dos escritórios, a gente vê essa evolução da ocupação do escritório, a gente pode falar que aqui na Faria Lima, a gente olha os escritórios estão 100% ocupados, mas a gente vê no corredor Berrini Chucri Zaidan, onde você tem muito multinacional e muita empresa de tecnologia com uma ocupação ainda em torno de 50%. Então, a gente vê essa ocupação melhorando e esses segmentos melhorando também. Então, por exemplo, a praça de alimentação do JK tem zero desconto, que ela é 100% ocupada, 100% locada, e você não tem nem onde sentar por conta de tanta gente que frequenta a praça de alimentação. Então, isso é ad hoc para alguns shoppings, né? Mas a gente vai, ao longo do semestre, retirando esses descontos com a melhor ocupação dos escritórios. E é isso, a gente vai ver essa conta de desconto ainda melhorando ao longo do segundo semestre. Muito obrigada. Super claro. Nossa próxima pergunta, Pedro Lobato, Bradesco BBI. Pode prosseguir, Pedro. Bom dia, Cris, Guido. Obrigado pela apresentação e pela pergunta. Do nosso lado aqui é mais para entender melhor assim, em relação ao custo de ocupação, a cabeça de vocês assim, com essas melhoras aí nas despesas condominiais e tudo mais. Vocês entendem que esse patamar de 11,3 aí do TRI deve ser o que a gente espera aí, que a gente pode esperar para frente, ou se enfim, pode ter algum espaço de melhora, ou então esse indicador subindo aí, olhando para frente. Obrigado. Guido, quer pegar essa também?
Sim, olhando cuja ocupação, né, Pedro, a gente chegou num patamar extremamente saudável de 11,3, considerando que a gente conhece dos nossos custos condominiais e considerando que a gente imagina a venda nesses patamares no segundo semestre, a gente vai ver esse custo é, orbitando sobre esse valor de 11,5 a 11,3, que é o nosso custo de ocupação histórico, né? Extremamente saudável, né? E com um crescimento importante do rent e um crescimento importante das vendas, né? A gente não vê uma piora no custo de ocupação e nem uma melhora. A gente vai trabalhar nesse patamar que é extremamente saudável, que é o nosso custo de ocupação histórico. Perfeito, Guido. Obrigado, pessoal. Melhores, Cris. Bom dia. Obrigada. Nossa próxima pergunta, Elvis Credential, BTG Pactual. Pode prosseguir. Bom dia, Cris. Bom dia, Guido. Duas perguntas aqui do meu lado. A primeira é sobre aluguéis, né? Porque vocês mostraram aí indicadores bem saudáveis do lado da saúde financeira do lojista, inadimplência super baixa, recuperação de aluguel passado, né, cuja ocupação baixa. Eu queria entender como que vocês estão vendo a capacidade, né, de continuarem repassando a inflação ou até mesmo colocar algum incremento real aí nos aluguéis, né, daqui para frente. Se vem possibilidade disso ou se estão vendo algo diferente, né, nesse sentido. A segunda pergunta é mais sobre o acordo de liquidação de contingência que vocês anunciaram ali, né, que é um evento subsequente. Queria que vocês puderem comentar um pouco mais sobre isso, né, como que isso vai ser refletido tanto do ponto de vista contábil como caixa, né, para a companhia. É isso. Obrigado. Beleza. Eu vou falar da primeira e eu vou deixar a contingência para o Guido explicar. Então, nos aluguéis, o que acontece na realidade, né? A gente sempre fala na companhia que a cura de todos os males é a venda. É, eu acho que a gente tem visto realmente vendas muito expressivas em vários, aliás, quase todos os segmentos. Obviamente, assim, dentro de cada segmento tem, né, os que são realmente suprassumo e os caras que talvez ficam um pouco mais para trás, mas isso possibilita que a gente olhe caso a caso e veja onde a gente tem espaço para fazer esse repasse e, como você mesmo disse, esse aumento real de aluguel, tá? É, e isso vai, ao longo do tempo, obviamente, melhorando a rentabilidade individual. Nossa, quando a gente olha para cada SUC, que a gente chama, né, unidade de locação, mas também do shopping como um todo. Então, e mais importante do que isso, ao longo do tempo, esse aumento de aluguel faz com que a gente faça um churn saudável para o empreendimento, porque, obviamente, são lojistas, às vezes, que, por causa do seu life cycle, por causa do momento de moda, de, sei lá, várias razões, começam a underperform. Então, é realmente importante que a gente consiga voltar para esse ciclo de não só de repasse de aluguel, de inflação, mas também de aumento real de aluguel, que significa que a gente está fazendo nosso trabalho bem feito, que a gente está trazendo lojista que está vendendo cada vez mais, tudo bem? Porque a gente está acertando o gosto do consumidor final. Senão a gente estaria, né, nessa contramão. E eu acho que a gente tem vários exemplos de que a gente está realmente conseguindo isso. Eu vou dar um exemplo, talvez seja óbvio, mas o JK, por exemplo, é um shopping que está, cara, assim, bombando. É incrível a diferença do que o que está produzindo. O que há 5 anos a gente vem mexendo no mix, está finalmente dando um resultado explosivo agora esse ano. E que o ano que vem a gente vai ter o efeito cheio de tudo que a gente está fazendo. Então, não só a gente está repassando a inflação, mas a gente está realmente colocando ganhos reais. Acho que outro bom exemplo do que está acontecendo, assim, de maturação, são os shoppings que eu sempre apelidei de babies no interior de São Paulo, que eu brinco que eles já estão adolescentes, entendeu? Que finalmente eles estão entrando numa fase de maturação importante, então eles estão vendo realmente um acréscimo de aluguel importante, né? Mas isso só é possível porque a gente tem vendas que comportam isso, tá? Então, esse é o nosso trabalho, de ir trocando os lojistas ao longo do tempo para que a gente rentabilize os espaços e, obviamente, isso reflita no aluguel. Então, é uma resposta longa, mas para te dizer que a gente acredita sim no repasse da inflação e sim num aumento real nos aluguéis nos próximos meses aí.
Eu vou deixar o Guido responder a contingência. Respondendo sobre a contingência, Elvis, a gente está baixando aqui, através desse acordo que nós fizemos aí com a contraparte, a principal contingência da companhia nesse segundo TRI, só para falar do histórico, isso aqui vem de uma obrigação de recompra que nós tínhamos da incorporação do Shopping Iguatemi Rio, que foi inaugurado em 1996 e foi vendido para a Ancar em 2012, tá? Esse shopping. E essa recompra foi um litígio que durou aí aproximadamente 20 anos, né? E a gente acabou resolvendo agora com a contraparte num acordo, né? Basicamente, a gente tinha uma contingência no balanço de 37.614. Essa contingência, ela não estava corrigida pelo valor do depósito judicial, que esse valor estava depositado judicialmente, mas como a gente não tem acesso à correção mensal do depósito judicial, né, a gente só, na hora que a gente levanta o depósito judicial para fazer o acordo, a gente viu, o valor já estava em 40 milhões. Então, a gente tem aí um acordo, como a gente mostrou, de 59.280, então o desembolso de caixa da diferença seriam 20 milhões. Esses 20 milhões, parte será desembolsado agora no mês de julho, né? Parte foi desembolsada no mês de julho, de 8 milhões, né? Que será lançado como despesa financeira, né? Como correção dessa contingência, porque nessa contingência tem uma questão de correção sobre de GPM mais meio e desconto dos aluguéis que eles receberam ao longo desse período, então uma correção dessa contingência. E os outros 12 milhões serão pagos assim quando a contraparte entregar para a gente a escritura registrada em nosso nome, que são 3,59,8 do Shopping Boulevard, que hoje é de posse da Ancar. Eles entregando essa escritura, a gente pagaria essa diferença para eles de 12 milhões, mas cabe ressaltar que se você olhar a nota explicativa 11, que explica essa contingência, você vai ver que tem uma contingência ativa, né? Porque essa participação já está vendida para a Ancar lá em 2012, como a gente não conseguiu passar essa participação direta para eles, né? A gente já fez um contrato de compra e venda sobre a venda naquele período, onde, a partir do momento que a gente tem a escritura de compra e venda, a gente já transfere essa participação para a Ancar e a Ancar transfere os recursos, que seria o valor que eles pagaram na época, corrigidos até hoje. Então, considerando aí o nosso gasto de 20 milhões aí que a gente teria adicional, e considerando a venda, a contingência hoje está sobre um valor histórico de 7 milhões, mas considerando esse valor corrigido, está falando de algo de 10 a 12 milhões, o desembolso efetivo da companhia são somente 8 milhões de reais. Então, o impacto caixa na companhia no semestre são ridículos 8 milhões de reais que irão para a despesa financeira entre venda de ativo e desembolso da diferença do acordo judicial. Tá ótimo, Guido. Obrigado também, Cris. Só falar uma coisa aqui que, para a gente, isso daqui, com a liquidação dessa contingência, eu brinco que o nosso balanço vai ficar limpíssimo, porque não tem mais nada relevante, né, na linha de contingência. Essa era a última contingência importante que a gente tinha na companhia. Tá ótimo. Muito obrigado, pessoal. Bom dia. Nossa próxima pergunta, Daniel Gasparetti, Itaú BBA. Pode prosseguir, Daniel. Bom dia a todos. Obrigado pela pergunta. Era mais para explorar um pouquinho mais com a Cris e com o Guido a questão das vendas, né? A Cris comentou que espera um segundo semestre aí, mais ou menos em linha com o que foi junho e julho. Queria só explorar, quebrando assim um pouco por alimentação, pelos segmentos, né? A gente nota que o segundo trimestre foi muito forte na parte de moda, calçados, uns 50% quanto a 2019. Eu queria entender um pouco com vocês como é que vocês estão enxergando a parte de serviços e alimentação, né? Esse é um cara que ainda está ainda um pouco atrás, principalmente a parte de serviços. Se você acha que aqui não haveria um upside risk, né, da gente ver talvez uma moda desacelerando para perto dos 25, né, desse patamar que vocês mencionaram, entre 25 e 30, e aí um serviço desacelerando
podendo fazer com que essa média total ela fique acima desses 25, 30. Como é que vocês enxergam essa situação? Tem um upside? Aqui é um risco de upside para esses números? Talvez fluxo, cinema? O que estou chegando, por favor? Obrigado. Oi, Gasparetti. Eu vou começar e depois, se o Guido quiser complementar. Mas, assim, a parte de comida, eu vou falar primeiro de comida e depois a gente fala de serviços. A parte de comida, eu diria para você assim, os restaurantes estão abarrotados. Mas não é assim, eu brinco que não é porque a gente está muito sempre em São Paulo, a gente olha Iguatemi São Paulo, JK, não sei o que tal, mas isso é verdade em todos os nossos shoppings, tá? Recentemente eu fui para Rio Preto. Cara, a gente chegou 7 horas no Coco Bambu, já não tinha mais lugar. Assim, ainda bem que o GG foi esperto, reservou o lugar, porque senão a gente não tinha sentado num horário assim que eu acho assim até quase quase vespertino assim para jantar, tá? Então, os restaurantes realmente estão performando super bem. E eu acho que depende da praça de alimentação, sofre um pouco mais, tá? Então, tem muito a ver com o que o Guido estava falando aqui das praças, tudo mais, nos empreendimentos, por exemplo, que tem um problema ainda de fluxo, porque não voltou ainda a parte corporativa, o entorno, como foi para de Belas, tudo mais. Então, essas praças sofrem ainda. Então, assim, se tiver um retorno mais acelerado das pessoas, então eu acho que isso volta, porque eu brinco, todo mundo precisa, né, de tempos em tempos comer de uma forma mais rápida, e a praça de alimentação serve para isso, tá? Então, eu acho que tem um resultado aqui que é um pouco, depende nessa parte de comida do fluxo, a volta do fluxo e tudo mais. Na parte de serviços, eu diria para você que também tem uma mudança aqui também de hábitos em algumas coisas, mas também depende um pouco desse fluxo. Então, academia, por exemplo, cabeleireiro, tudo mais, também depende desse fluxo estar de volta, sabe? E vai existir uma acomodação ainda que não é clara sobre como é que vai ser a utilização desses serviços, tá? Por quê? Porque tem home office, não sei o que e tal, e a gente ainda está assim, avaliando como é que vai funcionar tudo isso, tá? Agora, eu acho, por exemplo, cinemas, o que aconteceu nesse primeiro semestre que justifica o underperformance do cinema? Que não teve blockbuster quase, entendeu? O maior blockbuster do semestre foi o Top Gun com Tom Cruise, cara, né? A minha filha de 11 anos fala, quem é o Tom Cruise? Mas a verdade é que, cara, foi talvez o melhor filme desse trimestre, com certeza, tá? Então, tudo que a gente tinha de lançamento de filme que ia acontecer nesse primeiro semestre foi postergado. Eu acho que segundo semestre, se realmente a gente tiver o lançamento desses filmes, ele é um semestre que promete ser realmente importante para o cinema, para uma retomada aí de números parecidos com o que era pré-pandemia. Porque o que a gente viu é quando tem filme bom, lota o cinema. Mas precisa ter filme, né? Sem filme fica difícil. Então sim, difícil dizer se a gente vai ter esse upside ou não, Gasparetti, mas assim, mas a gente sabe que tem algumas coisas que ainda estão se acomodando e que dependem de fatores que estão fora do nosso controle, né? Kids, quer falar? Excelente. Só reforçando, Gasparetti, eu acho que tem, assim, eu acho que tem umas surpresas boas também num ramo que você acabou não falando, que é livrarias, né? A gente teve aí a saída de Saraivas e Culturas e agora a gente tem a inauguração de várias livrarias aí no segundo tri. Só para você ter uma noção, a gente inaugurou aqui a Livraria Travessa essa sexta-feira. Quem não veio, venha ver. Ficou maravilhosa aqui no Iguatemi São Paulo. A gente inaugurou a Livraria da Vila no Iguatemi Brasília em junho também, que ficou maravilhosa, tá? Eu acho que no segmento de serviços também a gente cabe ressaltar que a gente melhorou o nosso mix em termos de hortifruti. A gente abriu um Samachê em Campinas também, que está vendendo super forte. A gente já tinha um hortifruti muito bom em Campinas no Galeria, que é o Oba, né? Também tem o atendimento de clínicas de saúde. A Unimed abriu uma clínica de laboratórios no Iguatemi Esplanada também, nesse TRI, que vai fortalecer aí o crescimento de serviços, tá? E eu acho que também tem o eletroeletrônico, né? O eletroeletrônico, eu acho que esse semestre é o semestre que ele vai performar. Ele já não vem performando
a contento, porque por conta da venda antecipada de 2019 e 20 por conta da pandemia, que todo mundo trocou os eletroeletrônicos em casa, e agora com Copa do Mundo, né, considerando o evento Copa, aí você vai ter um crescente na venda de eletroeletrônico, tem várias campanhas aí para o Black Friday, para a Semana da Pátria e pré-Copa do Mundo. Então, eu acho que tem aí as praças de alimentação que com a ocupação maior dos escritórios tendem a performar muito melhor. A gente viu ontem a notícia da XP que ela tinha devolvido 2 escritórios na frente do JK ali e agora ela vai ter que tomar os dois andares de volta ali da torre ali da Camargo. Então mostra a demonstração do aumento da ocupação nas torres. Excelente, Guido. Obrigado, Cris. Se me permite só fazer uma outra pergunta, explorando um pouquinho do custo de ocupação, a gente já discutiu um pouco dele, mas só para pegar com vocês, custo de condomínio, como é que ele tem variado assim, versus 2019? Eu sei que vocês não abrem esse em detalhes, mas só para ter uma ideia do que foi o ganho de eficiência que vocês tiveram aqui. Quanto que esse cara variou? Como é que vocês ganharam mais eficiência, por favor? Guido, quer falar? Então, eu posso falar, Gasparetti. Em 2019, né, a gente já vinha, quando a gente olhou, a partir de 2017, a gente publicou a política de ND0, né, de não repasse de inflação nas NDs, tendo em vista ganhar maior eficiência nos condomínios e melhorar o repasse do leasing spread sobre o aluguel, ou seja, ganhar mais espaço no aluguel dentro do custo de ocupação do lojista. Esse era o grande trabalho, né? A gente aí começamos um trabalho de mudança de equipamentos, né? O equipamento de ar-condicionado, principalmente, que traz muita eficiência para o mall em termos de geração, em termos de consumo de energia e água, né? A gente tem um exemplo aqui no Iguatemi São Paulo, no Iguatemi Porto Alegre, as mudanças desse parque fazem que você tenha uma economia na conta de luz de 20%. Se você for ver o nosso consumo de energia, ele, considerando medição de quilowatt-hora, ele é o mesmo consumo de 2015, ou seja, a gente vem mantendo o consumo, tendo em vista as eficiências. Outra é tratamento de água, né, que a gente hoje trata 30% da água que a gente consome, a gente reutiliza essa água, a gente não joga esgoto, então a gente diminuiu a conta do esgoto dentro da conta de água em termos de 70%. A gente até fala que o que a gente trata de esgoto é o equivalente a uma cidade, o esgoto de uma cidade ano consumiria de número de 40 mil pessoas. Então, você vê o tamanho do esforço, que é as nossas ETS que nós temos em todos os shoppings. A gente também tem, além de não reutilizar água, a gente tem os poços artesianos, que faz com que a gente não traga água de fora e utilize os poços artesianos como alternativa de consumo de água para você consumir menos água. Isso faz com que as nossas curvas de utility, em termos de unidades consumidas, continuem as mesmas em patamares muito comparados a 2015. Aí, quando você vai em 2020, né, a gente tem a pandemia, e aí foi um trabalho, a gente já tem esse esforço, e a gente faz orçamento base zero desde 2014, que a gente fez o OBZ, né, a gente tem essa educação de fazer o OBZ em todos os nossos orçamentos do condomínio. Em 2020, a gente se viu, ali foi o OBZ mais forçado, porque a gente cortou em 20% as despesas naquele ano de 2020, para que a gente conseguisse dar desconto no condomínio para os nossos lojistas. E a gente deu desconto no condomínio, chegamos a ficar 2 meses sem cobrar condomínio dos nossos lojistas, e depois nós fomos dando desconto e diminuindo esse desconto ao longo do ano, né? Então, isso mostra o trabalho que foi feito de corte na carne e nas custos condominiais. E hoje, esse patamar de 2020, a gente fala, pô, em 2021 volta para o que era 2019. Não, a gente conseguiu nessa eficientização, renegociando custos de segurança, limpeza e serviço de manutenção, manter custos muito semelhantes a 2019, que nos faz manter esse patamar. Hoje, a gente está pautado em melhorar a eficiência, seja na luminoteca, seja na manutenção, seja nas contas de utilidade. Então, esse é o foco total nosso, olhando. O pessoal não vê esse trabalho, que é um trabalho muito forte feito pela área de operações, e a nossa área de operações aqui, ela é xiita, desculpa o termo, né, olhando essas contas, né? Excelente, Guido. Obrigado pela explicação. Bom dia para vocês. Obrigada. Nossa próxima pergunta, André Mazzini, Citibank. Pode prosseguir, André.
Oi, Cris, Guido, obrigado pelo call. Primeira pergunta sobre a diferença do Same Area Rent e do Same Store Rent, né? Acho que já tem um tempinho que tem tido essa diferença, e algumas outras companhias também. Então, explicar basicamente, né, o que tem causado isso. Tem sido alguma estratégia comercial de uma escala de aluguel mais inclinada, começa pagando menos, depois esse aluguel vai subindo um pouco mais importantemente ao longo dos 5 anos de contrato, se é isso mesmo, e se no longo prazo as duas coisas deveriam convergir, ou se não, isso é uma estratégia que deve permanecer para frente. E a segunda pergunta é sobre algum update do terreno de Campinas. Enfim, é gigantesco, né? Claro que vocês vão fazer aquilo lá com calma, porque, enfim, vai criar um novo bairro ali ao lado do Iguatemi Campinas, eventualmente. Se mudou a cabeça, por que vocês vão desenvolver ali? Eu sei que é multiuso, vai ter muita coisa, ter residencial, hotel, office, vai ter muita coisa diferente para, de fato, ter sinergia com o shopping. Então, um pouco de timing, um pouco de cabeça para o projeto que é, de fato, bem grande, né? Mais de 2/3 do land bank imobiliário de vocês. Obrigado. Oi, Mazini, vou deixar o Guido falar a primeira e depois eu falo um pouco do nosso terreno em volta do Campinas. Bom dia, Mazini. Considerando a sua primeira pergunta, a diferença do semi-store rent e do semi-annual rent é basicamente você já respondeu, os aluguéis escalonados que a gente deu aí ao longo de 2020 e 2021, que a gente, se você observar tri a tri, nós estamos fazendo esse catch-up do número, porque você, durante a pandemia, você deu um aluguel um pouco menor do que seria a base do aluguel, considerando o contrato de 5 anos, mas passado o segundo ano, você vai escalonando no primeiro, no segundo ano, e a partir do terceiro ano, esse aluguel passa a ser superior, de tal forma que, na média, o contrato de aluguel de 5 anos tem um lease spread positivo. Então, a gente preservou o lease spread positivo, mas no cômputo trimestral ainda ele está fazendo esse catch-up em relação ao semi-store rent, e você vai ver que essa diferença vai fechando tri a tri, tá bom? Mazini, aí referente ao terreno em volta do Iguatemi Campinas, a gente está esperando ainda o registro da incorporação, tá? Deve sair nas próximas semanas aí, assim, pelo menos a gente tem uma expectativa que em agosto a gente resolva isso, mas essas coisas são um pouco imprevisíveis, né? Mas a ideia é que a gente, certamente esse ano, assim, sem dúvida nenhuma, para que a gente comece a fazer o que a gente chama de rua protótipo, tá? E aí também a Casa Figueira, que vai ser a recepção do bairro, e depois lá para frente vira uma casa de eventos para o bairro como um todo. A ideia não mudou. Lembra que são, assim, em termos de metros quadrados de terreno, a primeira fase tem 1 milhão de metros quadrados, né? Então você fala assim, vai ter tudo, Mazini, porque é um bairro, tá? Então vai ter, pensa assim, a Vila Olímpia é um pouco maior, é o que a gente tem de terreno nessa primeira fase para desenvolver. Então a gente fez um projeto, como eu acho que já comentei aqui em outros calls, com um pessoal urbanista que chama Broadway Malian. Eles fizeram o master plan do bairro nos mais modernos conceitos, então super sustentável. E quando você faz do zero, dá para fazer tudo, né? Então, com captação de água, com reciclagem de lixo, com melhores posicionamentos para captura de incidência de sol, de vento, não sei o que tal, que obviamente melhora a utilização de coisas como ar-condicionado, que são grandes consumidores de energia e tudo mais. Então, assim, cara, é realmente um projeto incrível, com mobilidade, todos os conceitos mais modernos de urbanismo incorporados nesse bairro. Eu até brinquei com o Carlos Gereissati, que eu falei assim, pô, quando a gente se aposentar, a gente tem que fazer um senior living aqui nesse bairro para a gente poder se aposentar no Iguatemi e morar nesse bairro, que vai ser o bairro mais bonito do Brasil. Então, nas brincadeiras à parte, a gente tudo começa, tá? Esse ano com o início da construção da rua protótipo. O que é a rua protótipo? A gente fazer um pedaço, um micro pedaço da rua, de como ela vai ser, para a gente ter certeza que o que a gente decidiu esteticamente para a rua, para a calçada, não sei o que, funciona, tá? E aí, com isso, a gente já teria o registro, obviamente, já consegue começar uma comercialização e aí desenvolver o bairro. Ela vai em fases,
né? Ela tem um desenrolar do bairro que leva muitos anos, tá? A gente está falando de 15 anos, pelo menos, para chegar numa coisa que tem a cara de bairro, mas ela, obviamente, começa exatamente pelo entorno do shopping. Então, existe uma rua que ela vai sair do shopping até o que vai ser a praça, o parque, tá? Então, em volta de uma app tem um parque desenhado que fica para a cidade, não fica só para o bairro, fica para a cidade, né? Então, essa conexão do que é o shopping até o parque é o que a gente começa desenvolvendo. Então, e isso vai ter fachada ativa, vai ter residencial, comercial já nessa primeira fase. Já existe um projeto que é um pouco apartado do outro lado da avenida, que faz parte desse 1 milhão de metros quadrados que a gente já está trabalhando. Então, sim, as coisas estão andando, mas a gente está agora. O próximo passo imediato é sair esse registro. Com isso, a gente consegue começar tudo, tá? Então, em termos de desembolso de CAPEX para valer, eu diria que começa para valer o ano que vem, se tudo der certo, que a gente está na expectativa que dê, tá bom? Perfeito, fiz só um follow-up rápido. Vocês têm um stake menor ali, menor de 1/3, e a fundação que tem o restante, né? Então, em termos de CAPEX, a fundação vai entrar na parte dela, ela vai ser diluída? Como é que vocês... Porque é um montante significativo, dado o tamanho e a qualidade do projeto que vocês querem fazer, né? Sim, cada um vai arcar com o seu pedaço do CAPEX, com certeza. Lembra que a fundação é nossa sócia no Campinas, tá? E o Campinas é um colosso, então, obviamente, ela tem o funding para isso, ela vem, entre aspas, guardando dinheiro para isso ao longo do tempo, tá? E isso não acontece tudo de uma vez, tá, Mazini? Então, obviamente, o CAPEX ele é diluído em muitos anos, né? E na medida que você vai fazendo o CAPEX, também você vai comercializando. Então, tem um fluxo aqui, eu não vou dizer que é totalmente positivo, mas que ajuda a bancar o CAPEX enquanto você não desenvolve tudo, tá? Perfeito, muito claro. Obrigado, Cris. Guido, bom dia. Obrigada. Nossa próxima pergunta, Jorel Guillope, Goldman Sachs. Pode prosseguir. Bom dia, Cris. Bom dia, Guido. Na verdade, eu tenho só uma pergunta e é voltar no tema da custo de ocupação. Então, eu sei que vocês não dão um breakdown, mas eu queria entender um pouco mais sobre proporções e que vocês esperam indo para frente. Responderam para Gasparetti mais cedo sobre como vocês têm conseguido eficiências na parte de custo do condomínio, mas dá para pensar que dentro dessa estabilidade de custo de ocupação, a parte de aluguel pode subir, desde tem uma proporção maior. E se você poderia falar um pouco ou dar um pouco de cor de se essa parte já incrementou versus onde estava em 2019 ou 2018. Seria isso. Oi, Jorel. Eu vou começar, e aí se o Guido quiser, ele me complementa. Eu acho que a gente sempre trabalhou, historicamente, o nosso custo de ocupação sempre girou entre 11% e 12%, tá? Nunca foi. A gente pouquíssimas vezes bateu um custo, fora a pandemia, obviamente, que é um ponto fora da curva, 13% e nunca batemos 14%, tá? Então, assim, eu acho que esse é o nosso normal e voltamos para o nosso normal, tá? Você tem razão que, como o Guido falou, a gente tem mantido uma rédea bem curta assim no condomínio, tá? E eu acho que nessa proporção, o condomínio do total do custo de ocupação, o condomínio perdeu, entre aspas, um pouco para o aluguel, which is good news, que é o que a gente quer, tá? Enfim, então a gente tem hoje a proporção do aluguel até um pouco maior do que ela foi no passado. Mas eu acho que até também voltando aqui a uma das primeiras perguntas aí sobre repasse de aluguel, de inflação e tudo mais, a tendência é que eu acho que a gente tem, como essa rédea curta, a gente brinca aqui dentro que tem uma coisa que o pessoal de operações chama nota de débito zero. Significa tentar passar zero nominal no boleto de condomínio, tá? Que eu acho que depois de tudo que aconteceu e o que está acontecendo na economia brasileira, é difícil imaginar que a gente vai manter os shoppings a zero nominal, tá? Eu acho que o nosso esforço vai continuar sendo passar
menos que a inflação, ou pelo menos a inflação, mas não com aumentos reais de condomínio. Sendo que, e a outra pergunta que a gente também já falou aqui, é que a gente, obviamente, pretende passar aumentos reais de aluguel, porque a gente imagina que a venda vai ser cada vez melhor, porque a gente está fazendo trabalho de mix para isso. Então, ao longo do tempo, é verdade que, em termos, vamos dizer, nominais, condomínio aumenta um pouco, mas a gente entende que o aluguel aumenta mais, mas tudo isso é possível porque a venda aumenta. Então, assim, difícil dizer aonde vai parar essa proporção, porque depende de quão bem a gente faz a relação de venda. Mas eu não tenho dúvida que algum tipo de repasse no condomínio a gente vai ter. Não dá para passar zero nominal infinitamente, tá? Até porque os custos dos shoppings também aumentam com inflação e tudo mais. Então a gente tem ganho de eficiência, sim, mas tem um limite, tá? Não sei se eu respondi você totalmente, Sim, Jorel. E não sei se o sim, não, Guido tem alguma pergunta, alguma adição aí. tá, não, respondeu bem. Obrigado, Cris. Jorel, só complementando que, na verdade, quando a gente olha, né, é, o nosso custo de ocupação orbitando nesses números que a Cris falou entre 11,5 e 12, a gente vem mantendo os custos de condomínio aí sempre em linha. O que a gente vem melhorando sempre é o lease spread e conseguindo melhorar o aluguel dentro do custo de ocupação, que nem eu tinha falado para o Gasparetti. E essa é a nosso trabalho hoje, né? Obviamente que, como a Cris falou, a gente vem segurando com rédea curta com o custo de condomínio há muito tempo, né? E com essa inflação que a gente vê tanto nos insumos e tal, a gente nas contas de energia, água e gás e nos outros insumos que a gente tem no condomínio, a gente tem um trabalho cada vez maior. Então, hoje a gente observa que a gente, nos anos seguintes, possivelmente a gente vai ter que passar alguma coisa na ND, né, olhando os próximos anos, que não é o caso nesse ano, né, olhando o segundo semestre, já que a gente já fechou o orçamento do condomínio, a gente está tranquilo em relação aos custos desse ano, tá? Tá, obrigado. Nossa próxima pergunta, de Marcelo Mota, JP Morgan. Pode prosseguir, Marcelo. Oi. Bom dia. Duas perguntas rápidas. A primeira sobre a questão do refinanciamento, né, ou enfim, da torre de amortização que vocês têm em 2023, né, ali quase pouco mais de 900 milhões de reais. O que vocês estão pensando? É refinanciar, né, ou é muito cedo, espera a Selic cair, ou refinanciar agora, enfim, entender um pouco quais são as opções que a companhia está olhando. E ali na Torre do Galeria, né, em Campinas, né, a ocupação hoje, enfim, um pouco mais baixa, talvez até por o projeto estar sendo entregue agora, mas entender o que vocês estão esperando para o final do ano e se aqui, enfim, isso pode pesar negativamente em alguma despesa, né, de condomínio, enfim, dado o nível de ocupação, você poderia, de repente, até atingir um certo nível aí de, sei lá, 50%, 60%, pesar um pouco em alguma linha de despesa de vocês. Obrigado. Oi, Mota, eu vou deixar o Guido falar aqui do refinanciamento e depois eu falo da torre do Galeria, tá? Oi, Mota, tudo bem? Como vai? Olhando a questão do liability management aqui, a gente está olhando a nossa torre, como eu falei, o nosso torre de vencimentos para 2022 e 2023. Você vê que em 2022 a gente não tem nada de vencimento, né? Basicamente 200 milhões. Quando a gente olha aí o 2023, nós temos uma torre importante de 900 milhões. Olhando aqui o nosso caixa de 1.600 a gente está bem tranquilo. Então, tem algumas dívidas que vencem esse ano que a gente não vai rolar. Tem uma debênture que a gente tomou em 2020 para fortalecer o caixa da companhia, que vence logo no primeiro TRI também, algo em torno de 300 milhões que a gente também não deve rolar. E o resto, a gente deve trabalhar com rolagem, olhando o mercado, considerando aí o resultado das eleições, o final do TRI, começo do ano que vem, quando você vai ter, e a gente acredita que uma inclinação nas curvas de juros para baixo. Então, acho que a gente tende aí a olhar esse mercado e fazer umas rolagens, como a gente sempre fez, né? A gente sempre trabalha com prazo médio aí entre 3 anos e meio, 4 vezes o prazo médio das nossas dívidas. A gente só muito antenado com o nosso ratio de dívida líquida EBITDA. A gente tenta sempre ser
uma vez e meia ou 2 vezes maior do que o ratio. Se a gente tem uma dívida líquida EBITDA de 2 vezes, a gente vai trabalhar com prazo médio de 3 vezes e meia, 4 vezes, entre 1,5, 1,5 e 2 vezes. Então, é isso que a gente vai trabalhar. O mercado de CRI voltou, né? Como você observou, né? O mercado de CRI, quando o juro bateu 2%, ele fechou. O mercado de CRI, a CDI, ele voltou forte hoje. A gente tem muito lastro para CRI, então para a gente é muito tranquilo emitir CRI para desenvolvimento e reinvestimento, tendo em vista que o nosso próprio gasto no reinvestimento do nosso portfólio, ele já é lastro para a emissão de CRI. Então a gente está bem tranquilo para isso. Então, acho que o mercado de CRI que é um mercado muito bom, porque ele é incentivado e a gente consegue, se você olhar todos os nossos CRIs que nós temos no balanço, eles são abaixo de 100% do CDI. Né? A gente poderia aproveitar esse boost agora do mercado para trocar essas debêntures que vencem no ano que vem e por um CRIs mais longos. Né? Então é isso. A gente também tem a questão dos créditos imobiliários, que também são ATR, que também voltaram agora com o aumento do funding de poupança, né? Com a poupança voltando a patamares mais altos, os depósitos de poupança voltaram, e os mapa 4 de bancos, que tem muito funding de poupança, também estão orientados a demonstrar esses financiamentos, que são financiamentos longos e muito baratos, como a gente tem hoje no nosso balanço. Então, a gente deve fazer isso ao longo do final do ano, começo do ano que vem. Ok? Falando de Torre e Galeria, eu passo para a Cris. Então, Mota, a Torre Galeria é o seguinte, a gente tem alguns mercados, tipo Campinas, que não tem uma oferta muito premium de torre corporativa, tá? Então, por isso, assim, e obviamente você precisa entregar o projeto antes de comercializar. Então, a gente tinha algumas conversas, mas elas estavam meio inconclusivas antes da entrega da torre. Por isso que, como a gente acabou de entregar, só não, a gente já tem, né, 10% comercializado, assim, de fato. Mas a gente já tem apalavrado aí mais da metade da torre. E para outra metade, até a gente tinha um cara que estava muito interessado, mas ele só consegue, na realidade, dar certeza até outubro, e a gente tem tanta procura que a gente está realmente imaginando aqui que a gente vai seguir em picar esse negócio que vai ser mais negócio para nós e para os nossos sócios ali na torre. Então, acho que assim, a gente está tendo realmente ele ficou uma torre muito imponente. Não sei se vocês já passaram na frente, ele é super mega visível da rodovia, né? E a qualidade da torre que está lá, cara, não tem em nenhum lugar de Campinas. Então, de fato, ele ficou realmente assim imponente. Muita gente prospectando. A gente está bem animado ali, porque e o que a gente está fechando de preço lá é compatível com o preço que a gente pegaria em São Paulo, tá? Então, de fato, a gente está bem animado. Acho que eu não teria nenhuma preocupação nesse momento em termos de carrego, de custo de área vaga e tal. Lembrando que torre já tem também um custo infinitamente menor do que shopping, né? Então, mesmo tendo um pouco de área vaga ao longo do semestre, isso daqui não é uma coisa relevante. E a gente tem muita demanda para essa torre. E o mais legal de tudo isso, obviamente, não é só que a torre vai estar ocupada, bem ocupada e pagando bem, é fluxo para o galeria, tá? Então, é bem importante isso também. Então, o pessoal do shopping, os lojistas estão bem animados. A torre ficou linda. Convido vocês a passar na frente. Acho que a gente deve ter um coquetel de inauguração aí nesse próximo mês, que vai ser um sunset. Aliás, a vista de lá é absurdamente linda, né? Essas fotos que estão no release, parece que tem Photoshop, mas não tem. É lindo assim mesmo. Então, estamos bem animados e, de fato, assim, não precisa ficar preocupado com custo de área vaga aqui, tá? Mesmo. Perfeito. Obrigado, Guido. Obrigado, Cris. Bom dia. Obrigada, Mota. Nossa próxima pergunta, Fanny Orengue, Santander. Pode prosseguir, Fanny. Bom dia, Cris. Bom dia, Guido. Obrigada por pegar minha pergunta. A maior parte delas já foram respondidas, mas me chamou a atenção a recuperação dos ativos do interior, né? Principalmente o Ribeirão Preto, né, e o Rio Preto.
Então, queria entender o que vocês fizeram de diferente nesses ativos, né, em termos de mix, e também se vocês observaram algum efeito de maior número de fluxo de pessoas, né, potencialmente pessoas que durante a pandemia migraram para o interior e continuaram no interior, assim, acho que isso me chamou a atenção, até mesmo a cobrança de estacionamento, né, que é sempre difícil você começar a cobrar estacionamento nos shoppings do interior e, pelo visto, acho que vocês não tiveram nenhum tipo de problema. Então, acho que seria uma cor aí com relação a esses dois ativos. E segunda pergunta, é quase uma pergunta de futurologia, mas é uma pergunta recorrente, assim, uma preocupação recorrente entre os investidores, é potencial de desaceleração no segundo semestre, né, aí de venda. A base de comparação é mais elevada, né, tem eleições, tem Copa do Mundo, então tem muita gente preocupada com relação à desaceleração de vendas dos shoppings e, consequentemente, como fica todo esse repasse de aluguel que foi observado, né? Então, eu queria entender, assim, se existe um nível de venda que vocês acham que vocês poderiam ter que começar a dar desconto de novo, ou uma coisa que vocês estão vendo, assim, muito longe mesmo de acontecer, assim, só para tentar pegar como está a cabeça de vocês. Eu sei que você já falou bastante de venda, mas se eu puder esclarecer um pouquinho mais isso, eu agradeceria. Obrigada. Bem, Fanny, falando um pouco aqui de Ribeirão e Rio Preto, você sabe, isso aqui, ele não é assim, não existe uma varinha mágica que você dá um toque e, de repente, do dia para a noite. Isso daqui é o fruto de muitos anos aí de estar readequando o mix, tá? Então, tem, obviamente, um trabalho de maturação do shopping. Você vai lembrar que a gente inaugurou Rio Preto em 2013 e Siriop em 2014. A recessão começou em 2015, né? Então, a gente pegou uma recessão de cara em anos importantes de maturação dos dois shoppings, né? E então a gente demorou, talvez, né, mais do que seria o normal em termos, assim, né, temperatura, como é que fala, ambiente normal de pressão e tudo mais. Mas essas readequações de mix, a maturação do shopping, acho que ela está acontecendo agora, tá? Muito, sabe, muito trabalho em firmar a marca, muito trabalho agora como a retomada de eventos, colocando tudo no mapa, sabe? Realmente a gente teve assim um trabalho de muitos anos que começa a dar os frutos agora. É que nem eu estava falando, aqui é mais óbvio o JK, mas eu me lembro uma época que a gente estava num COS, tipo esse aqui, há alguns anos atrás, e o pessoal desesperado que achou que o JK ia pro buraco, tá? Porque estava com área vaga. Então, assim, nada mais longe, exatamente o trabalho de requalificação de mix, não sei o que tal, que a gente fez e que agora está dando frutos incríveis, né? Então, a mesma coisa aqui no interior, obviamente numa proporção adequada à cidade, não é o JK, né? Mas assim, com números expressivos aí de melhora. Tanto que você está certa. Quando a gente teve, porque sempre a gente fica, começamos ou não começamos a cobrar estacionamento? A gente estava tranquilo em começar a cobrar estacionamento esse ano, porque a gente viu que realmente estava indo por um bom caminho. E a surpresa foi que tipicamente a gente pensa assim, vai ter uma queda aí de 20, 25% no fluxo de veículos, né? Porque a gente vai medindo antes de começar a cobrar, e a gente teve uma queda por volta de 10, que é bem inferior ao que a gente já viu em outros lugares quando a gente começa a cobrar estacionamento, tá? Assim, dizer se isso tem a ver com o pessoal migrando, um êxodo para cidades do interior, é difícil dizer, tá? Mas, de fato, a gente vê realmente um aumento do fluxo dos shoppings no interior, essa qualificação do mix. Eu acho que a fixação desses shoppings como pontos de experiência, consumo, lazer, sabe? A gente estava falando mais cedo aqui dos restaurantes e tudo mais. É muito claro esse público qualificado adotando os nossos shoppings, não só durante o dia, mas também para a noite, tá? Muito legal você ver isso. E o entorno, né? Como eu falei aqui, eu fui recentemente visitar Rio Preto. Cara, assim, eu fiquei impressionada que quando você sabe uma coisa no papel é diferente de você ver com seus próprios olhos, tá? Mas a densificação do entorno do Rio Preto e que continua, tá? Nós mesmos temos várias torres sendo construídas no fundo do Rio Preto, mesma coisa no Ribeirão, então isso só tende a melhorar, tá, Fanny? Eu acho que a gente está agora realmente num momento muito
muito bacana, assim, do interior, de realmente estar maturando e capturando toda essa densificação, essa maturação dos shoppings, tá? Então, não é uma coisa momentânea, eu acho que é uma coisa que veio para ficar e deve melhorar cada vez mais agora que a gente está realmente nessa tendência. Falando um pouco aí da desaceleração, Guido, quer complementar? Só complementar para dar mais um Sim. color ali, eu acho que, como a Cris falou, o adensamento que a gente proporcionou nesses malls, né, e que hoje Ribeirão Preto, a região do Iguatemi Ribeirão Preto, tem um adensamento gigantesco de torres, que a gente mesmo trouxe 2 torres comerciais, a gente já em 2020, vocês viram no nosso resultado a venda para uma torre residencial, que ela começa a ser construída agora. E se você vê o entorno todo de todos os condomínios lá, os principais condomínios e a principal região de crescimento de Ribeirão Preto ao lado do shopping, né? Então, é um trabalho de formiguinha que você vai fazendo, água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Então, foi isso. Então, a gente trouxe um Savenhago que hoje é maravilhoso, se você for no supermercado, o supermercado é maravilhoso em Ribeirão Preto, e só te dá um colo das lojas que abriram, que é o fortalecimento do mix só nesses últimos meses. Nós estamos falando de Zapala, Cotton On, Salinas, Live, Lito, Alexandre Birman, tudo isso só no Ribeirão Preto, né? E quando você olha Rio Preto, além dessas marcas, ele tem a Zara, que é a única Zara do interior naquela região. Então, assim, hoje Rio Preto também é a região do Iguatemi Rio Preto, para quem for lá. A gente já tem um residencial, tem um hotel e tem uma torre comercial. Nós já vendemos mais 2 residenciais em Rio Preto. Nós vendemos e já estão em construção, 100% vendido, uma torre 100% vendida residencial que já está tapumada e em construção, tá? E todo o entorno é a região que mais cresce. Então, o shopping muito fortalecido aí e com mix aí trazendo o resultado que a gente foi buscando ao longo dos últimos anos. Aí, só falando do segundo semestre, né? Eu acho que é engraçado, né? Porque eu brinco, né? O que significa desaceleração, cara? Porque crescer 20 e poucos por cento, que é o que a gente cresceu em junho, né? E o que a gente também está crescendo em julho, não me parece uma desaceleração, né? Mas, enfim, eu acho que a gente deve continuar nessa mesma toada aí de crescimento que a gente, assim, fazer 36% the whole year, eu acho que talvez seja um pouco difícil, mas um pouco mais parecido com o que a gente fez em junho, julho, eu acho totalmente factível, porque a diferença aqui, eu acho que é realmente essa mudança do comportamento de consumo dos nossos clientes, tá? Realmente as pessoas estão comprando mais localmente. Elas estão transferindo as suas experiências de lazer para o shopping. Então, assim, tem uma adoção de algumas coisas dentro do nosso público para com o que eles fazem dentro do shopping importante, tá? E isso não muda. Eu brinco, né? Assim, dificilmente alguém quer viajar com 5 malas hoje em dia, porque é o caos total, né? A experiência do aeroporto é péssima, por razões óbvias. Então, eu brinco que eu tô que nem o George Clooney naquele filme, que viaja só com uma mala de mão, sabe? Então, mas independente dessa parte do internacional, as marcas nacionais também estão com coisas importantes acontecendo, assim, de crescimento. E eu acho muito difícil, mas vai desacelerar agora no segundo semestre, que tende a ser mais forte, tá? Essa mudança de como as pessoas consomem é realmente alguma coisa que veio para ficar. Tanto é que todas as marcas domésticas e internacionais estão apostando muito em fazer uma coisa de retenção, de marketing e de retenção, de aumento de lealdade de cliente. Então, você vê, assim, não só a gente está fazendo muito evento, as marcas estão fazendo muito evento, muita ativação e tudo mais, e isso reflete positivamente né, nos nossos resultados. O que também a gente vê, obviamente, né, que a economia ela está num momento mais difícil, mas o nosso público, como a gente sempre soube, a gente viu inúmeras vezes no passado, é um público mais resiliente, né? A inflação está mais alta, o juros está mais alto, mas não é as coisas que afetam o tipo de consumo que acontece no nosso shopping com o nosso cliente. Então,
de novo, a gente vê essa conversão realmente mais alta, vê muitos novos clientes voltando, vindo para o shopping, tá? Enfim, e eu acho que a gente deve ver um segundo semestre aí bastante forte, tá? Tá ótimo. Tá bom, Cris, maravilha. Obrigada, viu? Obrigada, Guido. Nossa próxima pergunta, Rafael Heder, Banco Safra. Pode prosseguir, Rafael. Bom dia, pessoal. Obrigado pela pergunta. Eu tenho duas rápidas aqui do nosso lado. A primeira, eu queria falar um pouco mais da taxa de ocupação, que de maio para junho vocês tiveram aquele crescimento super forte, né, de 1,5 pontos percentuais. Poderiam falar um pouco mais aí desse mix que estão entrando? E a segunda para falar um pouco também da liquidez. Eu imagino que ainda deva estar um pouco abaixo do nível que vocês gostariam. Queria saber um pouco mais das estratégias internas que vocês têm. Do meu lado é isso. Obrigado, pessoal. Eu vou falar um pouco da taxa de ocupação e eu deixo a segunda para o Guido, tá? Então, na nossa taxa de ocupação, eu acho que, como eu falei, a gente tem sido bastante severo aí na nossa aplicação de tabelas e tudo mais, tá? E a gente sabe que a gente tem ainda alguns lojistas que sofrem com isso, né? Com essa retomada, não sei o que tal. Então a gente teve algumas saídas importantes, que nem a gente pontuou no nosso release, né? De metragem, poucas lojas, mas metragens grandes, que obviamente afetam a taxa de ocupação, mas por outro lado, muito interesse de outras marcas que estão bem capitalizadas e no momento bom de capturar toda essa subida de varejo, também buscando novas áreas, tá? Então, eu acho que às vezes a gente tem momentos que entre entradas e saídas dá uma certa volatilidadezinha, tá? Mas a tendência é sempre positiva. Como o Guido falou, a gente deve fechar entre 95 e 96 no final do ano de taxa de ocupação. Por quê? Você já sabe quem são os caras que estão entrando, sabe? Então, a gente tem the good news nessa taxa de ocupação, para te dar um pouco mais, sem também, né, entregar a história antes da gente ter passado por ela, mas a gente tem interesse de todos os ramos e categorias. Tem de moda, tem de acessório, tem de restaurante, tem de tudo, tá? Tem de novas marcas. Então, assim, a gente tem muitas coisas tem novas marcas, até domésticas, surgindo no mercado, que estão entrando. Então, assim, eu sempre conto a história da Misha, que é uma loja pequenininha no JK, que vendeu um absurdo ano passado, e que agora tá fazendo a segunda loja com a gente no Iguatemi São Paulo, sabe? Então, assim, essa coisa da gente estar de olho também em novas marcas domésticas, não só, que a gente sempre fala das internacionais, mas a gente fala pouco das domésticas. Tem um mercado assim importante para a gente buscar e que dá um frescor de mix importante para os nossos empreendimentos, tá? Então, a gente está sempre buscando essas novidades, sempre buscando o que a gente pode trazer de diferente para cada um dos nossos shoppings, né? E eu acho que a gente está muito nessa linha de trabalhar com os lojistas diferentes para trazer coisas inéditas, tá? Mesmo marcas que já estão estabelecidas, às vezes formatos de lojas inéditas, não sei o que tal, que também dá um frescor e uma rejuvenescida, né, no produto e na experiência do consumidor, tá? Que é bacana você entrar numa loja que é completamente diferente, nova, apesar de você já conhecer o produto, ainda mais se é um produto que você já gosta. Então, isso também é uma coisa importante para a gente, a gente está trabalhando bastante aí para esse segundo semestre, e algumas novidades importantes aí chegando em várias praças, né? O Guido já apontou muitas aí que aconteceram na virada do semestre, né? Que foram as livrarias, né? A Unimed no Esplanadas, coisas diferentes, supermercado, né? O Samarché agora no Campinas. Então, são coisas grandes, relevantes, que geram fluxo, mas também as pequenininhas, né, as satélites, que geram esse molho importante para o nosso negócio. Então, acho que a good news é que tem um pouco de tudo, tá, Rafa? Então, vai ser um segundo semestre, como eu falei para a Fanny, também ajuda, obviamente, nesse continuado crescimento aí para o segundo semestre, tá? Guido. Rafael, respondendo a sua segunda pergunta sobre inadimplência, a estratégia da empresa em relação à inadimplência é cobrar tudo. A gente tem um vice-presidente de operações que ele até brinca, cobra tudo, e a gente cobra tudo aqui. A gente cobra É verdade.
o que aconteceu foi, olhando um pouco o judiciário, né, porque a gente depende do judiciário, porque quando você entra com ação de execução e ação de despejo, você depende do judiciário. Olhando 2020 e 2021, né, o judiciário foi paternalista, né, ao defender o inquilino, né, mas ele viu que as companhias de shopping, e o nosso case, por exemplo, citando a gente deu muito desconto. Então, o juiz, ao julgar, ele fala: nossa, mas a empresa ajudou muito. Então, hoje, quando a gente vem nas discussões, essas ações que advêm da época do Covid, nós estamos ganhando todas. Todos aqueles descontos que as pessoas tinham, nós revertemos todos. Então, várias empresas e lojistas que apostaram contra, falando: eu vou conseguir, eu vou manter no judiciário, não vai ter ação de despejo, nós despejamos vários lojistas. Esses não acreditam até hoje que perderam essa loja, porque ficaram na crença de que o judiciário ia manter, sendo que o contrato é claro, o repasse do IGPM é claro, e a adimplência dos aluguéis é claro, contratual. A relação contratual é muito forte. Então, a gente vem com ação de execução e adimplência, com a saúde dos nossos lojistas muito maior com a venda, e considerando o churn que a gente teve aí, você viu a queda da ocupação, retomada da ocupação que se seguiram depois daquele vale que a gente bateu de 90% de ocupação e agora a gente já chegou em 93,4%, nós estamos com os lojistas muito mais saudáveis. Então, agora, a estratégia de inadimplência é cobrar tudo. E o que eu posso falar, como a gente já mencionou, a inadimplência bruta de julho, né, fechamento de julho, foi melhor que a de 2019, o fechamento de julho. Então, nós vamos ver números de inadimplência muito saudáveis, e inadimplências líquidas muito saudáveis. A inadimplência líquida acumulada até julho, até 30 de junho, né, a inadimplência líquida acumulada, hoje é menor que 2018 e 2019. Então, nós vamos ver números muito saudáveis de inadimplência, porque além da inadimplência bruta do faturamento mensal estar melhor ou igual a 2019, nós temos as recuperações dos aluguéis anteriores. Como eu disse, a gente está cobrando tudo. Você viu o nosso contas a receber, você vê que o nosso contas a receber ele caiu, foi o primeiro TRI desde o início da pandemia que ele caiu, por conta da recuperação dos aluguéis judicializados e o inadimplidos aí do passado. Oi, Guido, eu acho que o áudio deve ter ficado um pouquinho ruim. Eu queria perguntar um pouquinho só da liquidez das ações que antes passavam lá nos primeiros trimestres, que eu imagino que ainda esteja um pouquinho mais abaixo do que vocês gostariam, e se vocês tinham as estratégias internas de vocês, ou o que vocês têm feito para aumentar, para tentar melhorar. A liquidez das ações, né? Na verdade, a gente não viu a tua pergunta, eu acho que cortou mesmo, mas respondendo a tua pergunta, a liquidez das ações, depois da restauração, a gente fez aquela conversão, né? Das ONs para as units. A gente abriu 2 programas de conversão, um fechou no dia 30 de janeiro, né? E a liquidez vem crescendo aí mês a mês. Se você acompanhar, ela é abaixo do que foi em 2021, ainda pré-restauração. O mercado aprendeu sobre o trade das units, que ainda todas as casas tiveram algumas dúvidas em como tradeava as units. Aí depois a gente fez o desdobramento das units para facilitar a precificação da unit. Então, acho que o mercado já entendeu, né? Hoje a liquidez vem recuperando. Obviamente que nesse último mês de julho, como todo a Ibovespa, todo mundo perdeu liquidez, né? E a gente agora voltando ao normal, né? Então, assim, eu acho a gente vai ver uma melhora da liquidez aí. Eu acho que com a inflexão da curva de juros apontando para baixo, o mercado de ações tende a melhorar bem e a gente vai ver a liquidez voltando ao normal. Perfeito, ficou super claro. Bom dia, pessoal. Obrigada. Obrigada. Senhoras e senhores, não havendo mais perguntas, retornamos a palavra à senhora Cristina Betts para suas considerações finais. Senhora Cristina, pode prosseguir. Obrigada a todos pela participação aqui no nosso call, bem completa, eu diria. E se a gente ainda deixou alguma dúvida para trás, ou vocês quiserem fazer algum comentário, nosso time está todo à disposição. E vamos rumo ao segundo semestre, estamos bastante animados. A gente se vê no próximo TRI. Obrigada.
Concluímos assim a teleconferência da Iguatemi. Obrigada pela participação. Os senhores podem desconectar agora.